Salve, salve, torcedor colorado, tudo certo? Olha só, agora eu vou mostrar para vocês o que o Tá Com Livro falou sobre o elenco, o atual elenco do Internacional. Coisa que o jornalismo do eixo Rio-São Paulo não fala, são de times fora do eixo. E esse rapaz falou sobre o Internacional. Vejam o que ele falou aqui agora. E aí, pessoal, tudo bem? A temporada do futebol brasileiro está avançando e a gente já começa a ter uma noção bem melhor de como os times estão, como os times se prepararam ou ainda estão se preparando para a temporada. E é evidente que muitos dos prognósticos para o Brasileirão, ainda mais considerando os tamanhos de pontos corridos, tudo, indicam como os principais candidatos, dois que têm sido de sempre nos últimos anos, né, Flamengo e Palmeiras, candidatos naturais mais fortes ao título. Agora, se for para pensar em uma terceira opção, algum time que pode surpreender, como o Botafogo quase surpreendeu ano passado, o Grêmio mesmo, que foi o vice-campeão do ano passado, como o Atlético Mineiro em 2021, que acabou, não foi uma surpresa, era um time muito forte que foi montado, mas também furou um pouco esse momento aí de Flamengo e Palmeiras. Quem poderia ser? Claro que tem vários times que reúnem boas condições, a gente vê o Atlético Mineiro com um elenco forte, com investimento. O Grêmio, que é o atual vice-campeão, apesar de ter perdido o Soares, isso é uma baixa muito importante. O Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores e qualificou ainda mais o seu elenco, reforçando o banco de reservas para ter mais opção, para poder rodar um pouco mais o time quando precisar, sem perder qualidade ou característica de jogo. Mas um time que eu acho que talvez não esteja no radar de tanta gente assim e merece ser visto com muito carinho, ou com muita preocupação no caso dos rivais, claro, como um candidato... Quem não é visto não é lembrado, então, né, se esquecerem da gente, melhor. A gente vai fazer o nosso futebolzinho ali, vai ganhando espaço. E aí a gente vai tentar abrir aquele sprint desde o início para poder fazer diferente do que fez o Botafogo, né? O Botafogo foi muito bem na primeira parte do Brasileirão e depois ele sucumbiu. Ao título brasileiro, que pode correr por fora, pode tentar fazer um campeonato um pouco mais surpreendente, é o Inter. Porque o Inter reúne várias condições para fazer um campeonato muito forte e, inclusive, questões até de calendário. O Inter, na temporada passada, não fez um bom brasileiro. Em determinado momento, até ficou numa zona ali com um pouco de cuidado ali com o rebaixamento. Ele nunca esteve realmente ameaçado de rebaixamento. Mas nós ficamos nessa zona porque a gente nos dedicamos a Libertadores, né? Então, esse foi o detalhe. A gente abriu mão de tudo para tentar chegar à final da Libertadores e por uma fatalidade lá que até hoje eu lembro aquela cabeçada do Ener Valencia sozinho dentro da área e o goleiro nem se mexeu, aquela bola passou, foi para fora, aquilo lá eu não esqueço nunca. Mas esteve numa zona que ele não estava distante do grupo que estava brigando para fugir do rebaixamento, então o Inter tinha que tomar algum cuidado. Mas o Inter começou a temporada muito mal com o Mano Menezes, teve uma troca de comando com o Kudê, e a troca de comando com o Kudê veio num momento muito delicado da temporada, em que era mata-mata já da Libertadores, então o Inter passa a se dedicar muito ao mata-mata da Libertadores e até abrir mão ali de uma campanha mais forte no Campeonato Brasileiro, e no final das contas o Brasileirão mesmo só se dedica no final e faz uma reta final até boa ali, consegue uma sequência de bons resultados. Agora, o Inter mostrou a real força desse time na Libertadores, em que o Inter elimina o River Plate, fazendo um jogo de ida de sobrevivência. O Kudê tinha acabado de entrar no cargo, então nem tinha conseguido montar muito time, mas o Inter sobrevive. E no jogo de volta, o Inter amassa o River Plate. O Inter elimina só nos pênaltis, mas fez 2-0, podia ter feito muito mais. Que jogo aquele, minha gente, que jogo. Tá louco. Aquele jogo foi um verdadeiro teste para cardíaco.
um gol no final que força a disputa de pênaltis, mas o Inter amassou o River Plate naquele jogo. E depois o River avança, pega o Fluminense na semifinal e faz um ótimo jogo contra o Fluminense. E o Fluminense se classifica com 2 gols no final, vencendo o jogo no Beira-Rio, e muito mérito ali. Nós perdemos aquele jogo lá no Maracanã, né? Quando o Kudê achou que estava com o jogo ganho, que estava com o Samuel Xavier expulso, o Fluminense, e daí ele tirou o Alan Patrick do jogo e ali o nosso time desandou. E lá nós podíamos ter ganho aquele jogo, que foi um empate com aquele gol lá do Nino, que cabeceou sozinho lá também. Olha, é difícil de lembrar. Para o Fluminense, por como trabalhou até as jogadas, e o John Kennedy e o Cano aparecendo de forma decisiva, mas antes disso o Inter poderia até ter matado o jogo. O Ener Valencia perde várias oportunidades em contra-ataque. O Inter estava muito inteiro naquele jogo, estava muito bem postado, e o Fluminense estava, por muito tempo, ficou sem resposta. A diferença que colocou o Fluminense na final da Libertadores e não o Inter não foi grande. O Inter poderia perfeitamente também ter chegado a essa final da Libertadores. E aí eu não estou dizendo nada do mérito do Fluminense, tá? Mas só falando como o Inter teve um time que poderia ter chegado. Por muito pouco não chegou a essa final de Libertadores. Para essa temporada, o Inter continua com esse time forte, só que com esse time que tem nomes como o Ener Valencia, tem nomes como o Rocher, que foram contratados no meio do ano para dar aquela arrancada, para o mata-mata da Libertadores. Então, jogadores que agora já estão mais dentro do plano. O Ener Valencia ficou um pouco marcado pelos gols que perdeu, mas é um dos melhores atacantes em atividade no Brasil. Além disso, o Inter fez contratações para qualificar o banco, para ter um banco mais forte. Contratou o Wesley, que não fez boa passagem no Cruzeiro. É um jogador rápido, acho que pode ser útil ali como um jogador rápido, ou como um reserva que entra, ou quando o time reserva for escolhido para jogar. É um jogador que dá velocidade, tudo, mas ele perde muito gol, ele precisa melhorar a finalização dele. No Cruzeiro era impressionante, não só a quantidade de gols que perdeu, mas os gols que ele perdia, né? Gols muito claros, oportunidades muito claras que ele perdia. Mas contratou o Alário, por exemplo. O Alário podia perfeitamente ser atacante titular de um clube forte do Campeonato Brasileiro, e o Inter tem o Alário no banco. Tem ainda o Luiz Adriano no banco, e ainda pode vir o Borré no meio do ano. Então o Inter já tem até meio... Só para contextualizar, né, que o Luiz Adriano já não está mais no Inter e o Borré já chegou. E eles já estavam chorando. Engatilhada ali uma contratação boa para o seu centroavante ali, de repente fazendo dupla com o Ener Valencia, uma coisa assim. Então o Inter ali com um ataque muito forte. O Inter contratou o Fernando do Vila Nova. Eu até fiz um vídeo outro dia ali elogiando a contratação do Fernando por parte do Vila Nova. O Fernando já deu no pé. O Vila Nova serviu até para dar uma moral para o Vila Nova no começo, e o Vila Nova até está bem no Campeonato Goiano, mas ele saiu e agora vai para o Inter. O Fernando é um jogador que pode ser esse primeiro volante do Inter, mas ele também pode ser um jogador para rodar, até pela idade dele talvez não jogue todos os jogos, mas para ser uma opção ao Arangues. Então o Inter passa a ter esse jogador que pode jogar às vezes. Então o Inter é um time que tem opções importantes ali em diferentes setores. É um time que pode ter muita força para rodar o elenco, e uma coisa que às vezes falta ao Inter, por exemplo, e dessa vez o Inter tem. Mas além de tudo, o Inter tem condições de dar uma dedicação ao Campeonato Brasileiro que outros times que a gente vê ali no pelotão de candidatos mais fortes não tem, porque o Inter não vai jogar Libertadores. O Inter vai jogar Sul-Americana, é um título que o Inter já tem, e por mais que o torcedor do Inter, e a diretoria do Inter e o elenco do Inter queira ganhar a Sul-Americana, é evidente que a prioridade será o brasileiro. O Inter até, imagino que tenha qualificado muito o seu banco pensando em usar times alternativos, time misto, ou mesmo um time reserva, em alguns momentos da Sul-Americana, sobretudo na fase de grupos, né? De repente usar a reserva na fase de grupos, no mata-mata roda mais, depende da semana, depende de como está o calendário no momento daquele jogo específico, usar um time misto, assim, mas priorizar os jogos do brasileiro, para tentar fazer um Brasileirão muito forte, né, de 38 rodadas, um Brasileirão de fôlego. Enquanto isso, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, toda essa turma vai estar jogando Libertadores.
vai estar jogando Libertadores tentando ganhar. Bom, uma coisa eu vou dizer. O Internacional será campeão do Campeonato Brasileiro de 2024. Lembre-se do que eu estou falando. Esse ano é nosso. Se você chegou até aqui, não te esquece. Deixa o teu like, ativa as notificações e te inscreve no canal para receber mais conteúdo como esse. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.